A tia Gabi, por favor. Não precisa. Eu quero começar já que a gente fale em coro o nosso tema desse mês, porque eu achei forte, né? E aí no 3, vamos todo mundo falar junto o nosso tema, certo? 1, 2, 3. Contra o fluxo. E a divisa tá aí também, ó, por favor. Tá uma versão um pouquinho diferente, mas todo mundo aqui sabe, os jovens vão falar com bastante força. A divisa também no 3. 1, 2, 3. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui, ó Pai. Abençoe a cada jovem que está aqui, a cada pessoa que está aqui, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que o que eu vou falar aqui é apenas uma transmissão do que o Senhor quer tratar, ó Pai. O Senhor sabe que tudo que será falado aqui já foi em mim tratado antes, Senhor. Amém. Que o que eu falo aqui, Senhor, é apenas um instrumento, ó Pai. Eu sou um instrumento para a Tua obra, para a Tua palavra, Senhor. Amém. Que eu não venha falar de mim, que eu venha falar apenas do que o Senhor quer, Senhor. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor. Que a gente venha de fato entender e tirar a melhor parte do que o Senhor quer tratar aqui hoje, Senhor. Muito obrigado por esse mês, ó Pai. E que venha ser um mês de muita bênção, Senhor, de renovação, de transformação. Amém. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, contra o fluxo. Assim que a líder passou esse tema pra gente, eu fiquei refletindo, né, no que ele quer dizer de fato. Acho que assim, dotado de alguma obviedade, né, no sentido de ser autoexplicativo, mas pensando no que eu traria de mensagem, eu quis aprofundar um pouco nesse início do tema em si. Então, eu quis primeiro procurar pesquisar a etimologia da palavra fluxo, né? Assim, eu acho que a gente vai conseguir ter uma visão, de fato, do que a gente vai tratar esse mês. Etimologicamente, fluxo vem do latim fluxus, é o particípio do verbo fluere, que significa fluir, correr, escorrer. Da mesma raiz, vem palavras como fluido, como afluente, como influência. Pensa comigo, quando a gente fala que alguém tem influência sobre outra pessoa, a gente quer dizer que essa pessoa consegue fazer a outra fluir no sentido que ela quer. É isso que o fluxo representa. Um movimento constante, uma correnteza que segue para o caminho de menor resistência. A água de um rio não escolhe descer uma cachoeira. Ela simplesmente obedece à força que a puxa. Ela flui porque é mais fácil fluir do que resistir. E o fluxo é esse rio que desce a favor da correnteza, sem esforço, sem luta, sem questionar. Essa palavra também aparece na Bíblia, é citada muitas vezes ao longo dos livros, principalmente no Antigo Testamento, e com mais centralidade no livro de Levítico. Segundo a lei, a pessoa que tivesse um fluxo era considerada impura. E mais do que isso, essa impureza contaminava tudo que ela tocava. Pessoas, objetos, tudo ao seu redor também se tornava impuro. E só depois de fazer um processo de purificação é que tudo aquilo que ela tocou e ela se tornava pura novamente. E podia voltar ao culto, à comunidade. Entendam bem, isso não é um pecado moral. A lei não estava dizendo que essa pessoa fez algo errado. Era uma questão cerimonial, uma imagem física para um princípio espiritual muito maior, que é que existe algo que nos contamina e que contamina só de passar, só de tocar. Eu trouxe isso porque eu acho uma imagem poderosa nos dias de hoje. Existe um outro tipo de fluxo. É o que a gente vai tratar esse mês, que também contamina tudo que toca, que é o fluxo do mundo. Essa correnteza invisível que empurra todo mundo para a mesma direção. Do que vestir, do que curtir, do que postar, do que é normal, do que a gente aceita, do que todo mundo está fazendo. E esse fluxo também tem esse poder de contaminar tudo, principalmente através do celular, através de pessoas que se dizem seus amigos, e pouco a pouco vai moldando o pensamento, vai moldando o desejo, vai moldando sua identidade, nossos relacionamentos, a decisão que a gente pode seguir tomar. E é exatamente aí que entra o nosso tema. Contra fluxo é ser
correnteza. É se recusar seguir só porque é assim que a maioria faz. É não se deixar contaminar pela impureza do que a sociedade dita que é normal. E é por isso que a divisa desse mês também é muito certeira. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Há uma tensão nesse versículo, preste atenção. Ele não diz que o homem é incapaz de planejar os seus passos. Pelo contrário, o coração planeja, o homem arquiteta um plano. Porém, é isso, o problema não é essa falta de planos. O problema é que o caminho que a gente planeja, que a gente quer, a direção que a gente quer seguir, é a direção do mundo. Porque é mais fácil, porque é mais normal. Porém, o versículo ele termina com essa virada. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Quem realmente tem que direcionar o nosso caminho não é a sociedade, não é o mundo. É o Senhor. E o caminho que Ele direciona nunca vai ser o caminho fácil, o caminho da correnteza. Nunca vai ser o caminho da maioria. E escrevendo essa mensagem, me veio muitas reflexões, né? E aí, eu vou dar um exemplo um pouco delicado, que é de um colega meu que lá na faculdade, como o pastor falou, na minha faculdade é um lugar de muitas guerras, de fato. Eu vou falar um pouco mais sobre, porém, tem esse colega meu da faculdade e a gente sempre estudou junto, né, desde o primeiro semestre. E aí, ele era um crente muito fervoroso. Ele era da Assembleia de Deus. E aí ele vivia postando coisas, vivia falando muito sobre. E ele era muito centralizado naquilo, né, da igreja dele. Mas aí todos diziam que ele, esse menino é estranho. Esse menino tem um jeitinho. Ele é meio estranho. Nunca diretamente para ele. Mas ele sente, a gente sente quando estão falando da gente. Até que ele começou a mudar, ele começou a esfriar. E ele não falava mais da igreja, ele não gostava mais da igreja. O namoro que ele tinha com uma menina na igreja, ele separou. E aí a gente soube que ele fez essa outra decisão. E o mais importante é a gente perceber que ele fez a escolha de seguir o fluxo, a correnteza, o que era mais fácil. Ele escolheu dar ouvido ao que o mundo dizia sobre ele, não o que o Senhor pensava a seu respeito. E como toda corrente forte, ela arrasta tudo que leva, tudo que vê, tudo que encontra pelo caminho. Arrastou a forma como ele via a si mesmo, arrastou as suas escolhas. Ainda mais, como eu disse, no ambiente que é a minha faculdade, é um lugar muito difícil. Você tem que ser cabeça de fato, para você recusar convites, para você recusar impulsos, para você não normalizar coisas, porque são discursos fortes e extremamente, diametralmente opostos ao que a gente fala na igreja, ao que a gente prega a nossa palavra, a palavra de Deus. Então, nesse ambiente, foi um ambiente que foi um habitat confortável para aquilo, para ele. E agora ele vive de acordo com o mundo. Ele vive de acordo com o fluxo. E esse é um exemplo claro, prático de como esse fluxo influencia a gente, como o mundo influencia a gente, discretamente, pouco a pouco, vai se tornando mais atrativo, vai nos moldando. A gente está no 6º semestre agora. Então vocês veem que não foi uma virada do dia para a noite, né, essa tomada de decisão. Foram anos se deixando levar e normalizando o que não era para ter normalizado. E eu poderia parar aqui e falar como o mundo é perigoso, como o mundo influencia a gente, porém é fácil demais e seria incompleto. Muitas vezes, nós que estamos aqui dentro, que já conhecemos a palavra, somos os primeiros a apontar o dedo. Somos os primeiros a comentar, a olhar torto, a julgar. E aí a fofocar sobre quem está diferente, sobre quem parece que está se perdendo, e sem perceber, nós mesmos viramos parte dessa onda que nós dizemos pregar contra. Porque essa força que empurra o mundo para a gente, que nos empurra para fora da igreja, não está só lá, está aqui também. E ela entra na igreja quando, ao invés de ser porto seguro, a gente acusa, a gente segrega, a gente
exclui e não inclui de fato. E em vez de puxar a pessoa para dentro, a gente empurra ainda mais para fora, direto para os braços do mundo, que vocês sabem, vão receber sem nenhum julgamento e com total promessa de aceitação. Tudo bem ser assim. Em Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um não ser tentado. Não fala que devemos expor, não fala que devemos julgar, e sim cuidar, restaurar. Então é isso a maior reflexão. Nós temos que lutar contra esse fluxo, não fazer parte dele. Dessa forma, com essa introdução, eu acho que a gente consegue entender o que é que a liderança, o que é que os jovens quiseram trazer esse mês, o que é que nós iremos falar sobre, a bandeira que nós iremos levantar, porque talvez falando do tema, alguns irmãos tenham não entendido a completude do que é, de fato, seguir contra essa correnteza. E, enfim, como eu disse, né, eu recebi o tema, ela me falou pra gente muitas reflexões, né, eu falo o tempo todo, porque foram muitas reflexões fazendo a mensagem, que me veio exemplos de jovens cristãos, né, o qual a gente deveria se espelhar, o qual a gente deveria olhar como referência. Assim que eu vi, Deus colocou no meu coração e me veio à memória, à mente, falar sobre Timóteo. E aí de manhã o pastor começa a mensagem, 2 Timóteo, aí fala sobre a vida dele no livro, e aí eu senti que Deus confirmou, né, no coração que era realmente isso que eu deveria tratar. Então, Timóteo, jovem pastor. Timóteo viveu essa atenção que a gente sofre na prática, de ser um exemplo, aquele que não foi contaminado pelo mundo. E o que o apóstolo Paulo apresenta como um modelo para a gente entender de verdade o que significa ser referência, mesmo sendo novo. Diante disso, eu trouxe uma reflexão baseada nas epístolas de Paulo a Timóteo, nas duas, e eu tentei aprofundar o estudo nas cartas, mesmo que seja muito extenso, e daria sessões e sessões de mensagem para falar sobre as cartas de Timóteo, porque é um conteúdo realmente muito rico e extremamente atual. Então, Timóteo, ele nasceu em Listra, uma cidade da região da Licaônia, na província romana de Galácia. O seu pai era grego e a sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lóide, eram judias, que muito provavelmente se converteram durante a primeira passagem de Paulo por Listra. Foi Eunice, a sua mãe, que assumiu a formação espiritual do seu filho, ensinando as escrituras para ele desde que ele era criança. E a gente vê que foi um ensino tão genuíno, porque depois, anos depois, Paulo vai testemunhar, né, que o amor e a fé que vivia na mãe e na avó dele se perpetuou nele. Timóteo não era o material de líder que a gente esperava. Ele era jovem, ele era tímido, e Paulo fala que muitas vezes adoentado, a ponto de Paulo precisar encorajar ele repetidamente contra o desânimo. É bem provável, inclusive, que Timóteo, ainda jovem, tenha visto de perto o momento em que Paulo foi apedrejado e dado como morto na cidade de Listra. Então, imagine o impacto na vida daquele jovem, ver o preço que se paga por pregar o Evangelho. E a gente vê isso em 2 Timóteo 3,11, onde Paulo fala: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. Anos depois, na segunda viagem missionária, Paulo voltou à região e ficou impressionado com o testemunho daquele jovem, com o crescimento daquele jovem. Apesar da pouca idade dele e das fragilidades, ele decidiu apostar em Timóteo. Dali em diante, Timóteo se tornou seu companheiro de viagem, cooperador e, nas palavras do próprio Paulo, um filho amado na fé. Ele ficou ao lado de Paulo por quase 2 décadas. E aí, a partir dessa análise mais biográfica da vida de Timóteo, a gente já consegue identificar muitas lições poderosas. Assim como os discípulos, Timóteo era um improvável. É um jovem naquela
capacidade, digamos assim. Isso se perpetua até hoje. Porque é muito normal alguém não te levar a sério pela sua idade. Essa menina é muito novinha, esse menino é muito novinho. Ele tem o que a falar para mim? Desacreditar, porque você é muito novo para isso. E Timóteo vem como um exemplo claro de que a idade não é impeditivo para a boa execução das obras do Senhor. A gente vê isso claramente aqui na igreja, graças a Deus. Timóteo tinha cerca de 21 anos, minha idade, quando ele com Silas acompanhou o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária pela Ásia Menor. Então, ele esteve intimamente, mesmo com sua pouca idade, junto ao grande apóstolo. Porém, também é possível a gente verificar o outro lado dessa moeda, né? Não só a forma como desacreditam de nós pela pouca idade ou uma dita imaturidade, mas, às vezes, nós mesmos queremos usar a juventude como um obstáculo para a gente cumprir realmente o que a gente deve fazer. A gente usa como desculpa uma imaturidade mental ou espiritual como um meio da gente se livrar de missões. É muito fácil a gente dizer não, é muito fácil a gente declinar, dizer que como primeira coisa, Esther, você vai fazer isso, não vai dar para mim. Por quê? Não vai dar para mim. É muito fácil a gente dizer que não tem tempo, é muito fácil a gente dizer que não pode fazer, que não consegue fazer, porque eu sou imatura demais para isso, porque alguém mais velho seria melhor para isso. Mas tudo isso, tomar decisões sem procurar a orientação de Deus. Sendo que a gente nos julga como fracos, como incapazes, e em 2 Coríntios 12:9 está escrito: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém. Com a vida e o testemunho de Timóteo, a gente vê claramente o quão poderoso é a gente tomar a atitude de seguir verdadeiramente a Cristo. Não desprezando alguém por sua pouca idade, não desprezando alguém porque ele é imaturo, ele é jovem demais. E a maior frase sobre isso, em 1 Timóteo 4:12, está escrito: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Da mesma forma que Paulo ensinou a Timóteo há muitos e muitos e muitos anos atrás, nós somos ensinados hoje. As cartas de Paulo, como eu disse, são muito ricas, trazem condutas a qual todos nós devemos seguir, de crianças a adultos. E a primeira grande lição que eu quero tirar hoje é a obediência. Timóteo, ele foi um bom filho, ele foi um bom liderado. Ele tinha o coração de um discípulo, ele ouviu, ele escutou. Primeiro, eu quero retratar que Timóteo, ele deu ouvidos a quem o criou. Como eu disse, a sua mãe e a sua avó foram as suas orientadoras na fé. Elas ensinaram a Timóteo a palavra desde a sua infância. E como seu pai era grego, quem assumiu essa liderança espiritual sobre ele foi as suas figuras maternas. Em 2 Timóteo 1:5 está escrito: recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em Eloide, sua avó, e na sua mãe Eunice. Estou convencida de que também habita em você. Timóteo perpetuou o bom testemunho qual a ele foi ensinado, porque ele ouviu, porque ele escutou. E aí a gente também deve, escutar os conselhos de quem é a nossa referência espiritual. Na EBD a gente sempre tem discussões: mas e se ele não fizesse isso? E se isso fosse de outra maneira? Então eu vou trazer aqui: e se Timóteo não tivesse obedecido? E se Timóteo desobedecesse aos ensinamentos? E aí ele não quisesse ouvir suas figuras maternas e fosse ouvir o seu pai, que era grego? Com certeza, em consequência da desobediência, os inúmeros propósitos que Deus cumpriu e queria cumprir na vida dele não teriam se cumprido. E às vezes é muito difícil para a gente, como jovem, para todos na verdade, mas é mais difícil para a gente dar ouvido às exortações, aos ensinamentos que são feitos para a gente, principalmente dos nossos pais. Não há amor maior do que um pai para um filho. É incondicional, tal qual o amor de Deus para com nós é incondicional. Se meu pai fala: Esther, não faça isso, não siga por esse caminho, eu posso fazer o que for,
eu posso tentar convencer, mas é aqui, vai dar certo, eu posso fazer o que eu quiser e eu posso seguir por esse caminho. Uma coisa é certa, não vai dar certo. Se seus pais falam que esse relacionamento não é para você, se seus pais falam que não é para você seguir nesse caminho, talvez seja melhor você pensar de outra forma. Ah, pai, mas ele me ama. Ah, pai, mas ela me ama, eu amo ele. Se seus pais não deram a bênção, pode ter certeza que da mesma forma que teve uma data para começar, já tem uma data certa para acabar. E se você insistir, haverá consequências. Minha mãe sempre me falou, quem não ouve pai e mãe paga o preço. Isso é um fato consumado, incontestável. Está escrito em Efésios 6, 2 e 3. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e tenha vida longa na terra. O principal motivo da obediência é porque é a vontade de Deus. Extremamente oposto ao que o mundo diz quando fala que seus pais não sabem de nada. Como é que você vai dar ouvido a esses velhos? E a gente é influenciado a dar ouvido a amigos, a amizades. E aí, muitas vozes fora de casa, ou talvez pessoas que a gente conhece na internet, mas a gente não conhece pessoalmente. E aí, o caminho certo para a desobediência aos seus pais que te amam incondicionalmente é a infelicidade e os planos frustrados. Também, outra perspectiva sobre a obediência que eu quero trazer é que Timóteo foi um bom liderado. É realmente impressionante ver como Timóteo foi um bom discípulo. Porque ele, em Filipenses 2, 19 a 22, o próprio Paulo descreve esse relacionamento. Ele era um companheiro fiel, filho na fé, ele era um cooperador, ele era mensageiro de confiança. Paulo chega a usar uma palavra rara para descrevê-lo, isófilos, que significa da mesma alma, meu igual, meu amigo íntimo. Timóteo não buscava vantagem, não buscava holofote. Ele cuidava dos interesses de Cristo e da igreja antes mesmo dos seus próprios benefícios. Isso é raro, porque hoje em dia é muito fácil achar quem quer liderar, mas é muito difícil achar quem quer ser liderado. É muito fácil a gente querer opinar nas coisas. É muito fácil a gente querer apontar, eu teria feito isso diferente. Essa declaração aqui era para ser de outra forma. É muito fácil a gente falar isso. É muito fácil falar, mas está desorganizado aqui. Mas o pastor deveria fazer de outra forma. Mas se colocar à disposição de ajudar, se colocar à disposição, nem que seja com oração, é uma decisão que fica mais complicada da gente tomar. E quando é imposto responsabilidades para a gente escolhe obedecer ao chamado. Não quero pregar não, manda de é melhor. Não estou afim, a gente se recusa a pregar, a gente se recusa a ajudar, a gente se recusa a obedecer. Timóteo entendeu que antes de ser exemplo para a igreja, ele precisava ser exemplo de submissão, de lealdade e de serviço. E por isso foi colocado diante de Timóteo uma grande responsabilidade. E eu acho que a gente não tem muita noção da responsabilidade que foi imposta a esse jovem pastor. Depois de sua primeira prisão em Roma, Paulo continuou percorrendo as igrejas e decidiu deixar Timóteo à frente da igreja de Éfeso. Paulo já havia passado por Éfeso por 3 anos, e Éfeso não era uma cidade qualquer. Era a maior metrópole e capital da Ásia Menor, e era muito marcada por idolatria, por imoralidade, escancaradamente. Em Éfeso ficava o templo da deusa Diana, que é uma das 8 maravilhas do mundo antigo. Diana, naquela cultura, era habituada como deusa dos instintos sexuais, era promovido abertamente a imoralidade. Então a cidade onde Timóteo estava vivia entregue a esse tipo de adoração. E foi neste ambiente hostil, sedutor, completamente oposto ao que o seu líder ensinava, que Timóteo foi chamado a liderar, a pastorear. Não era uma igreja tranquila, não era um contexto fácil. Era um lugar onde o próprio Paulo tinha falado que tinha enfrentado feras,
que era maior do que as forças dele. E assim, ainda assim, Timóteo assumiu a liderança e a responsabilidade que lhe foi confiada. Ele não fugiu, ele não pediu para ser mandado para outra igreja que fosse mais fácil, mais tranquila. Ele foi perseverante, ele foi obediente. Ele aceitou carregar aquele peso. E é impossível a gente não pensar em quantos de nós, se fôssemos colocados diante dessa responsabilidade, será que a gente não teria recuado? Será que a gente teria aceitado enfrentar esse monstro tão grande que era viver nessa cidade com tantos impulsos? Será que a gente teria a mesma perseverança de Timóteo? Timóteo entendeu algo que precisa ficar gravado em nós. Quando você se dedica a cuidar das coisas do Senhor, o Senhor cuida dessas coisas. Timóteo não tinha estrutura humana para sustentar aquela missão. Ele não tinha idade suficiente, ele não tinha saúde, mas ele também talvez nem toda a confiança da igreja, mas ele colocou nas mãos de Deus a obra que lhe foi confiada e tudo mais Deus sustentou o que faltava. Essa é a mesma promessa que Deus faz a nós. Quando a gente resiste às influências do mundo, que nos chama a todo momento para a desobediência, para a imoralidade, para a gente seguir os nossos impulsos, a gente tem que fazer a escolha de seguir fiel. E é muito difícil a gente ser fiel a Deus. Né? A pregação de manhã foi sobre fidelidade e é muito difícil exatamente isso, se manter fiel. E nos dá muito medo, né? Às vezes, quando somos colocados com responsabilidade de fato, a vontade de desobedecer é muito grande e descumprir a vontade de Deus. Se a gente lembra, está escrito em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A segunda grande lição que a gente vai tirar das cartas de Paulo a Timóteo, e uma das mais lindas ao meu ver, está escrita em Atos 16, 1 e 2, que fala: Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Capítulo 2, o versículo 2. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. É isso que eu quero chamar a atenção. E uma lição muito importante a ser tirada da vida de Timóteo. Ele tinha um bom testemunho. Dava um bom testemunho. Tamanho bom testemunho que ele foi confiado na igreja, cuidar, pastorear na igreja. E a gente precisa entender a dimensão do que é gerar bom testemunho. Bom testemunho é caracterizado por uma coerência entre o que se prega e a forma como se vive. Refletir o caráter de Cristo através das nossas atitudes diárias, através das nossas atitudes rotineiras, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Tem uma música linda, né, de Anderson Freire, Realidade, que a gente canta. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Será que a gente não está... Será que realmente estamos sendo o espelho que está refletindo a imagem do Senhor? Será que nosso espelho não está quebrado? Será que não está sujo? Será que realmente a gente está refletindo a imagem do Pai? É muito fácil a gente cantar: eu sou o espelho, eu sou um espelho que reflete a imagem do Senhor. E a gente prega para o outro, mas a gente não está sendo alvo das nossas próprias pregações. E quando a gente pensa sobre isso, deve ser feito um autoexame, analisar as nossas condutas e ver realmente o que está dominando o nosso coração. Se o fluxo do mundo não está tomando um espaço maior do que Deus na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Nós devemos orar, nós devemos clamar e pedir, como está escrito em Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso é muito lindo. A gente ter essa atitude de se colocar à mercê do Senhor. A gente pedir a Ele: Pai, mostre em mim quais são as condutas que não te agradam, mesmo que a gente sabe com o que está fazendo, que desobedece a Deus. Mas, Senhor,
escancar em mim o que não é de ti, escancar em mim o que não vem do Senhor, o que não é o caminho que o Senhor quer para mim. E me conduz pelo seu caminho, me conduz pelo caminho eterno, porque eu quero gerar bom testemunho. Amém. Esse deve ser o nosso clamor. Amém. O pastor costuma falar, é algo que a gente não pode esquecer. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E tem uma citação que eu capturei que eu achei muito específica e coerente, que é: o apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Isso significa que a maneira como a gente vive e nos portamos no mundo reflete diretamente o evangelho que professamos. Neste contexto, é fundamental não só proclamar a verdade, mas viver essa verdade de forma tangível. Eu achei profunda essa frase e, diante disso, eu quero abordar alguns pontos. Durante a elaboração da mensagem, quando eu falei, eu refleti, muitas coisas, e achei interessante compartilhar, porque a gente tira muitas lições do nosso próprio cotidiano. E aí tem uma colega minha na faculdade também, eu falo muito da minha faculdade, porque é o contexto onde eu vivo, onde eu estou inserida, e a grande parte de mim é ser um estudante universitário, jamais lá. E aí tem essa colega minha, que é uma ótima pessoa, gosto muito dela, e aí a gente sempre conversou sobre tudo, porém quando a gente conversava acerca de religião e etc., ela sempre se manteve muito omissa, muito reservada. A gente estuda junto desde o primeiro semestre, então a gente sempre teve conversas assim, e aí ela sempre foi muito reservada quanto a crença dela, e ela, porém muito compromissada: amiga, vamos estudar quarta junto. Quarta não pode, não posso, porque eu tenho uma reunião da minha religião, com essas palavras, da minha religião. E isso sempre me deixou muito intrigada, porque eu sou curiosa. Não sei se é pronunciação, mas eu sou muito curiosa. E aí eu observei alguns padrões, e aí pesquisando, enfim, achei o que ela falava, que ela seguia, e é uma religião bem diferente mesmo. Eles dizem que comungam um chá que tem efeitos alucinógenos e etc. E aí eu fiquei refletindo sobre como ela fala sobre a crença dela, a religião dela. Não quer expor, talvez por temer julgamentos, talvez por ela ter vergonha de falar sobre, dada a estranheza do que se é para nós. E aí eu fiquei pensando no que é que me difere dela. Em que eu sou diferente dela quando eu chego no lugar e ninguém sabe que eu sou cristã? Como eu não exponho o que eu falo? Eu falo que eu sou embaixador de Cristo, eu falo que eu proclamo a palavra da verdade, mas porque muitas vezes eu também sou omissa com relação a isso, com relação a essa verdade que eu digo proclamar e que eu digo acreditar tanto. Eu também tenho medo de julgamento, eu também tenho vergonha de falar que eu sou cristã. Cantar assim, eu amo a verdade da cruz, é muito fácil, mas quando em ambientes difíceis eu esqueço da verdade da cruz. E se Jesus não definir 100% do que você é, tem algo errado aí. E aí a gente entra em outra implicação que os irmãos vão entender quando eu digo que o cristão ele não precisa falar que é. Porque é notável, pela forma como ele se porta, pela forma como ele age, como ele se comporta, é notável o brilho de Cristo. E aí nem precisa falar, vai falar que ele é crente, né? Vem cá, você é crente, né? E é perceptível, porém também é muito importante falar sobre algo que eu venho percebendo, que é um crescente discurso de eu não gosto de crente. Eu vejo isso muito lá na faculdade, eu vejo isso muito na internet, que tem uma crescente assim exponencial de eu não gosto de crente. E a gente tem que ter os olhos muito bem abertos para entender que o inimigo usa diversas
diversas formas para nos confundir, para nos afastar. Tentem entender. A forma, à medida que cresce esse discurso de eu não gosto de crente. Não fale para mim que você é cristão quando eu gosto. A consequência direta é o quê? A gente se sentir acuado de falar o que é crente. Hoje já chega, tá no grupo ali, de crente eu não gosto, ele vai falar que você é cristão. A gente não vai se sentir à vontade de falar. O ser humano ele tem uma necessidade muito grande de aceitação. Eu vou falar dos jovens especificamente, a gente tem a necessidade de ser bem-vindos. Então perceba como é sagaz. Ao crescer esse discurso de ódio a quem é crente, a crescer esse discurso de ódio aos cristãos, muitas vezes se tornando perseguição, faz diretamente com que o jovem tenha vergonha de falar o que ele é, não quer expor essa parte dele. E se na escola não sabe que você é cristão, se você chega na sua faculdade e não sabe o que você é, se, como o pastor fala várias vezes aqui, você chega no trabalho e você aprende 007, ninguém sabe o que você é crente, isso está errado, você não está gerando um bom testemunho. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo nos dá a instrução. O que a gente deve fazer? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O mais desafiador e perigoso é que tendemos também a querer gerar um testemunho somente dentro da igreja. É natural aqui você querer mostrar que você adora, que você é cristão, que é tudo lindo. Porém, é justamente fora daqui, com as pessoas que não são cristãs, que a gente tem que gerar esse testemunho, porque esses testemunhos pesam muito mais. É ali no meio de quem é diferente, de quem pensa diferente da gente, de quem tem valores diferentes da gente, que a gente realmente tem a nossa fé testada. Qualquer um consegue parecer cristão no culto. O desafio de verdade é continuar parecendo cristão fora do culto. E a gente nos deixa envolver por essa sedução do mundo, por tudo que o mundo oferece, pelas influências, e a gente acaba relativizando as coisas. E aí a gente sempre ouviu desde pequeno, não existe pecadinho, não existe pecadão. Mas aí cada vez mais essa negativa começa a ser uma afirmativa. Existe sim pecadinho. Isso aí, coisa besta, coisa pequena. Coisas pequenas mesmo, mas a gente age de forma que a gente não agiria antes. A gente esquece dos nossos valores e começa a pensar parecido com o que aquele grupo pensa. Agir da mesma forma que aquele grupo age. Tem um livro que eu gosto muito, muito, e é muito interessante. Para mim, todo mundo deveria ler, que se chama As Cartas de Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. É uma sátira extremamente inteligente. Eu acho genial a forma como o autor retrata uma série de cartas em que um demônio experiente está ensinando ao seu sobrinho, um demônio aprendiz, como tomar a vida de um jovem. E é muito interessante, realmente, como ele vai falando sobre diversas áreas e a gente se toca de coisas que a gente não se tocava antes. E aí ele tem uma parte que descreve muito bem como é essa pressão que o jovem sente. Seu paciente deve perceber logo que a sua fé está em oposição direta às suposições sobre as quais toda a conversa de seus amigos está baseada. Ou seja, ele vai logo perceber que tudo aquilo que aqueles amigos estão falando não tem nada a ver com o que o pastor prega, não tem nada a ver com o que ele vive, com os seus valores, com os seus princípios. Ele guardará silêncio quando deveria falar e rirá quando deveria ficar quieto. Todos os mortais tendem a se tornar o que estão fingindo ser. Repare no mecanismo que C.S. Lewis ele descreve. Ele não fala de um jovem que é colocado contra a parede para negar sua fé. Você vai negar o seu Jesus. Não. O ataque é sutil. É a pressão da conversa, a pressão das amizades, que você vai se sentir incluído. E aí, as piadas do seu grupo de amigos, as opiniões e valores completamente diferentes dos seus. E o jovem, pouco a pouco, vai seguindo o fluxo, literalmente. Vai tornando aquele ambiente
mencionar. Perceba, não é uma decisão consciente de abandonar a fé. É uma sequência de pequenas concessões. Vai ficando tudo bem. E é aí que mora o perigo das más conversações. Elas raramente pedem uma rejeição direta e explícita da sua fé. Elas pedem apenas que você aceite aquilo que elas estão falando. O autor está dizendo algo muito sério quando ele fala que todos nós nos tendemos a nos tornar aquilo que estamos fingindo ser. O que ele quis dizer? Nós começamos a nos tornar aquele personagem que a gente criou para entrar naquela conversa, que a gente criou para se encaixar naquele grupo. Ou cheguei no trabalho novo, não conheço ninguém aqui, vou tentar conversar, né? E aí aquelas pessoas falam nada com nada, mas vou ficar sozinha aqui, eu vou ter que conversar, e eles vão falar, eu vou rir, eles vão falar, eu vou concordar. Pouco a pouco, o que eu fingia concordar, eu vou concordar de verdade. Pouco a pouco, o que eu deveria condenar, eu estou apoiando. E a máscara que eu criei vai virando o rosto. Aquele personagem vai se tornando quem eu sou. É isso que Paulo alerta séculos antes, em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Não é o convívio em si que é o problema. A gente deve conviver, né? E a gente tá vendo que Timóteo, ele vivia numa cidade inteira tomada pela imoralidade. O problema não é o convívio. Ele ainda assim manteve o seu testemunho. O problema é quando a conversa, quando a companhia, quando as amizades começam a moldar silenciosamente quem você é. Começa a moldar o que você acha engraçado. Começa a moldar a sua forma de pensar. E é aí que, nessa sutileza, essa correnteza te pega, essa correnteza te arrasta. E o testemunho que você deveria estar gerando vai por água abaixo. E é por isso, não só os jovens, como todos, devemos ter muito cuidado com as conversas que nós alimentamos, com os grupos, o ambiente que nós frequentamos, porque a gente não deve se isolar do mundo. Não é isso. Assim como Timóteo não se isolou naquela cidade, ele viveu no meio dela e Deus o sustentou para cumprir a sua obra lá. Em João 17, 14, 17, está uma linda oração de Jesus que diz: endeis a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Já estou acabando, para finalizar de fato, rapidinho. Para finalizar, eu quero abordar como Timóteo perseverou, como Timóteo seguiu o que Paulo falou ali nas suas cartas. Ele era um jovem, assim como a gente, ele era um jovem. O pastor fala que, né? 0,99 anos. Então, como literalmente todos nós jovens, ele era tímido. Paulo, né, como eu disse, falava que ele muitas vezes era adoentado. Então, não era um homem sucinto, forte. Ele era tímido, apenas um jovem. E ele liderava a igreja no meio de uma cidade muito difícil. E nada mudou. Hoje em dia, nós somos os Timóteos, né, de 2026. A gente tem que conviver num mundo que é completamente tomado pela imoralidade, pela idolatria. A gente deve ter essa luta constante contra a nossa carne, contra o mundo, contra essas artimanhas sagazes que o inimigo tenta nos fazer levar e nos afastar de Deus. E o que Deus deseja da gente é coragem. É coragem para enfrentar essas seduções do mundo, é coragem para a gente enfrentar de fato sem covardia. Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não era a estrutura de Timóteo, mas não eram também as circunstâncias o que sustentava Timóteo. Era saber quem o sustentava. Por
ansiedades são maiores do que qualquer coisa boa que a gente consiga pensar, que a gente lembre de Jesus. Na véspera da maior dor que ele sofreria na vida dele, ele disse: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele não prometeu uma vida sem aflição. Ele foi honesto. Vocês vão sofrer. Vocês vão lutar contra, porque essa correnteza vai te empurrar. Esse fluxo vai tentar levar você. Mas ele já venceu essa batalha muito antes de você. Amém. São muitas, de fato, as aflições que nós passamos como jovens. É uma fase de muitas incertezas. É uma fase que a gente tem muitas preocupações no futuro. É uma fase de muitos extremos. A gente está aprendendo, né, a se tornar adulto de fato. A gente fica ansioso com muita dificuldade. A gente fica com muita incerteza. Será que eu vou ser bem sucedida? Será? Fica com incerteza, né, do que vai vir. Se a gente vai conseguir vencer. Eu falo por mim, a minha preocupação é: será que eu vou conseguir dar orgulho aos meus pais? Será que eu vou conseguir será que eu vou conseguir recompensar tudo que ele faz por mim? E aí, nesse momento de ansiedade, a gente tem que lembrar do que Paulo escreve em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É muito difícil lembrar desses momentos que Deus já escreveu o nosso futuro. Que se os nossos sonhos forem os sonhos de Deus, aquela vaga que você tanto quer já está com o seu nome. Aquele contrato que você quer tanto assinar já vai estar com sua assinatura. Deus cuida de tudo, dos mínimos detalhes. Por isso a gente tem que se acalmar. Respirar e se acalmar. Amém. O mundo que a gente tenta enfrentar, ele disse, ele já venceu. Glória a Deus. Para alcançar a vitória, a gente tem que lembrar de Jesus a todo instante. Amém. Nos momentos bons e nos momentos ruins. E aqui eu acho interessante outro paradigma, que é uma verdade que precisa incomodar a gente. Quão mais fácil é buscar Deus nas dificuldades? Quando as coisas apertam, quando as coisas estão mais difíceis, aí é que a gente lembra do Senhor. E aí eu fiquei pensando que, às vezes, o Léo até falou isso, né, na classe hoje, sobre a permissão de Deus. E às vezes Deus nos permite passar por dificuldades justamente para isso, para a gente lembrar dele. Quando está tudo certo, você não agradece. Quando vai tudo bem, você esquece de quem fez tudo ficar bem. Quando está tudo bem, você esquece de quem abriu a porta, de quem lhe deu a cura, de quem te colocou naquele lugar que você está feliz de entrar. Você pede tanto a Deus uma porta de emprego, e aí Deus abre essa porta para você. E aí, graças a Deus, chega no domingo e você não vem para a igreja porque você está cansado do seu trabalho. É muito fácil a gente buscar Deus na felicidade. Você mal lembra de quem está te sustentando quando está tudo bem. Então pode ser que o aperto que você esteja passando agora seja em qualquer âmbito, acadêmico, profissional, financeiro, o que seja. Talvez seja para você lembrar dele. Porque é muito fácil a gente lembrar do Senhor quando está tudo bem. Quando está muito difícil, é muito difícil lembrar do Senhor quando está passando por dificuldades. Ele está te fazendo passar por isso, talvez porque ele sente saudade de você. Porque ele precisa que você volte os olhos para ele. Amém. E quando a sua vez chegar, quando essa tempestade passar, não esqueça de quem fez tudo dar certo. Glória a Não Deus. esqueça de quem foi responsável por isso tudo. Louvado seja teu nome, Senhor. A gente vive como se a gente precisasse de uma crise para lembrar que ele está à porta. Ele está de braços abertos nos esperando. O mesmo Deus
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Eu acho esses versos muito lindos de Timóteo, e o que eu quero chamar a atenção é justamente o tu, porém. Quanto a você, porém, Timóteo. Paulo acaba de descrever nos versículos anteriores homens que se afastariam da fé, homens que deixariam de seguir. E contra essa maré inteira, né, de afastamento, ele diz a Timóteo: você, porém, permanece, continua sendo diferente, fica firme naquilo que você aprendeu. Que a lição deixada por Paulo em 2 Timóteo 2:22 seja sempre o centro do nosso coração.